noite a todos, prezados irmãos, prezadas irmãs. É com muita alegria que mais uma vez nós vamos nos encontrar em nome da Casa Adolfo Bezerra de Menezes, Nosso Lar. Esse encontro virtual, em virtude do afastamento social, onde todos nós estamos prezando pela nossa saúde, prezando pela saúde do nosso próximo. Então nós resolvemos continuar os nossos trabalhos, as nossas tarefas, levando a vocês, aos frequentadores da nossa casa de oração, aos simpatizantes da doutrina espírita, as palestras virtuais, para que vocês possam refletir, possam pensar nos assuntos que estamos oferecendo através deste canal. Hoje a nossa palestra tem como palestrante o nosso irmão, nosso amigo, Amaury Garcia, que vai falar sobre o isolamento como estímulo à mudança interior. Então nós vamos, nesse momento, nos prepararmos para que possamos assistir em paz essa palestra, prestando bastante atenção, ouvindo os ensinamentos que o nosso irmão vai trazer pelas intuições do mundo maior, e que essa palestra possa nos ajudar vencendo esses obstáculos momentâneos. Vamos fechar os nossos olhos, vamos neste momento elevar os pensamentos a Deus, a Jesus, rogando ao alto a proteção e o amparo que tanto necessitamos. Senhor Jesus, derrama sobre nós, sobre a humanidade, as tuas luzes, Senhor, para que possamos, nessa travessia, nessa luta do nosso dia a dia, nesse momento tão difícil para a humanidade, estarmos muito próximo de Ti, Senhor. Rogamos também o amparo, a proteção para o nosso irmão palestrante da noite e para todos aqueles que nos ouvem nas suas casas, que todos sejam abençoados e iluminados nesta noite. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor, o perdão das nossas ofensas, assim como devemos perdoar os nossos ofensores. Mas não nos deixes entregues às tentações e livra-nos do mal e de todos os males, e que assim seja, Senhor Jesus. Muita paz e muita luz para todos nós. Que assim seja. Mensagem da semana, do livro Sinal Verde, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Saudações. Toda saudação deve basear-se em pensamentos de paz e alegria. Pense no seu contentamento quando alguém lhe endereça palavras de afeto e simpatia, e faça o mesmo para com os outros. Mobilize o capital do sorriso e observará que semelhante investimento lhe trará precioso rendimento de colaboração e felicidade. Uma frase de bondade e compreensão opera prodígios na construção do êxito. Auxilie aos familiares com a sua palavra de entendimento e esperança. Se você tem qualquer mágoa remanescendo da véspera, comece o dia à maneira do sol, esquecendo a sombra e brilhando de novo.
André Luiz. Meus queridos amigos, irmãos e irmãs, companheiros de jornada, meu cordial abraço a todos e os votos de muita luz e muita paz. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar a toda a diretoria e trabalhadores do Centro Espírita Bezerra de Menezes pela abertura de mais esse espaço, essa ferramenta importante e tão atual de divulgação da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus. Desejo muita sorte e muito sucesso a todos. Eu gostaria de propor aqui uma discussão, uma abordagem sobre o tema de momento, né? Que é exatamente essa pandemia, esse isolamento, esse confinamento em que fomos obrigados a nos impor por conta do enfrentamento da pandemia do coronavírus. Muita gente fala da questão aí da transição planetária, que estamos começando a viver a transição planetária. Para nós físicos, para nós seres humanos aqui encarnados na Terra, isso é até perfeitamente possível de se entender, mas para o plano espiritual, essa transição planetária ela já começou há alguns séculos. Portanto, de fato, nós estamos sim vivendo um momento de transição, um momento de transformação energética, vibracional da Terra, mas que não começou agora, não começou com o coronavírus, embora a gente esteja aí sentindo isso na pele, né, exatamente neste momento, coisa que a gente não vivia há muitos anos, a humanidade não vivia há muitos anos. Veja que no livro A Gênese, Kardec, esse livro foi publicado em 1868, Kardec traz, no último capítulo do livro, que fala das predições, um texto intitulado São Chegados os Tempos. E no texto Sinais dos Tempos, eu não vou ler todo, mas apenas um preâmbulo para a gente fazer uma abordagem aqui. Kardec nos diz o seguinte: são chegados os tempos, dizem-nos de todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Então, Kardec já traz aqui um propósito destas transformações, desses sinais, né, desses tempos idos e tempos vindos, essa necessidade de mudança dos tempos, que é exatamente para regenerar a humanidade, revitalizar, trazer mais vida. A humanidade precisa sobreviver e é necessário que passe por essas transformações. Em que sentido se deve entender essas palavras proféticas? Pergunta Kardec. Para os incrédulos, nenhuma importância tem, aos seus olhos nada mais exprimem que uma crença pueril e sem fundamento. Para os crentes, a maioria dos crentes, elas apresentam qualquer coisa de místico e sobrenatural, parecendo-lhes prenunciadoras da subversão das leis da natureza. Então Kardec traz aqui duas visões diferentes da mesma imagem. Para os incrédulos, para aqueles que não creem senão naquilo que vê, né? Para aqueles que não creem numa percepção superior, mais inteligente do que a nossa, esses sinais nada mais são do que crenças infantis, né? Fantasias, alegorias, não passa disso. E para a maioria dos crentes, Kardec traz aqui, a maioria dos crentes, isso pode representar algo de místico e sobrenatural, um castigo de Deus, não é? Uma pena aplicada por Deus pelos nossos erros, pelos nossos pecados. E Kardec então diz, são igualmente errôneas ambas essas interpretações. A primeira porque envolve a negação da providência. Né? Você entender que esses sinais são meras crenças infantis, são fantasias. Você está negando a providência divina. E a segunda visão, aquela visão dos crentes, aquela visão do místico e sobrenatural, é porque essas palavras, segundo Kardec, não anunciam nenhuma perturbação das leis, mas anunciam o cumprimento das leis. Kardec fala exatamente do cumprimento das leis porque nós estamos falando de leis naturais, leis de Deus. E leis de Deus não sofrem subversão.
leis de Deus não são adulteradas, leis de Deus não são subvertidas. As leis de Deus se cumprem, porque elas são perfeitas, né? Então, tudo o que acontece é um cumprimento das leis de Deus, é um cumprimento das leis da natureza, das leis morais. Tudo na criação é harmonia, diz Kardec. Tudo revela uma previdência que não se desmente nem nas menores nem nas maiores coisas. Temos, pois, que afastar desde logo toda ideia de capricho por inconciliável com a sabedoria divina. Então não é possível a gente pensar que algo saiu do controle, algo saiu do normal, nada, absolutamente nada, nenhuma folha cai de uma árvore sem que seja da vontade do Criador. Então tudo acontece pela vontade do Pai, tudo acontece conforme as leis divinas, até os grandes desastres, até as grandes tragédias. Então a gente precisa se apegar exatamente aí nesse aspecto de que nada foge do controle de Deus. Muito bem, então para a gente fazer essa abordagem e uma análise sobre o que estamos passando e como nós podemos aproveitar da melhor maneira esse período, afinal de contas, estamos vivendo esse período. Não adianta a gente ficar se lamentando, não adianta a gente ficar sofrendo, em que pese, em algumas situações, algumas pessoas têm que enfrentar a monotonia de ficar quieto dentro de casa. Outros já ficam preocupadíssimos com seus negócios, com a sua empresa, o seu comércio, o seu pequeno comércio que está com dificuldade financeira. Outros já pensam exatamente no emprego que ele pode perder, naquilo que ele vai fazer depois dessa pandemia. Enfim, todos nós estamos unidos. Esse vírus veio para mostrar que somos humanos e todos somos rigorosamente iguais. Todos passamos pelas mesmas penúrias, pelas mesmas provas. Então a gente precisa ficar atento. E para falar sobre essa abordagem, eu não vou falar sobre a transição planetária, até porque há um cardápio farto sobre este assunto, de pessoas muito mais gabaritadas, muito mais com autoridade muito maior para falar sobre o assunto que eu. Eu gostaria de trazer aqui então um texto que foi publicado em janeiro de 2013 pelo médium Divaldo Pereira Franco, e ele psicografou essa mensagem do espírito Bezerra de Menezes, justamente o nosso mentor, o nosso médico das almas, nosso querido Bezerra de Menezes, que nos traz essa mensagem pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, intitulado A Transição do Planeta Terra. Então, eu não vou ler todo o texto, vou pontuar aqui algumas ideias que eu julgo importantes para a gente trazer aqui nessa discussão. Bezerra de Menezes nos diz: embora as grandes aquisições do conhecimento tecnológico e dos avanços da ciência na sua multiplicidade de áreas, dos campos, nestes dias conturbados, os valores transcendentes não têm recebido a necessária consideração dos estudiosos que se dedicam à análise e à promoção dos recursos humanos. Nós estamos muito preocupados, e isso é uma necessidade, mas não deveria só ser nessa necessidade. Nós estamos muito preocupados na evolução externa do homem, nos recursos humanos, nos avanços tecnológicos. Houve avanços extraordinários aí nos últimos 20 anos, nos últimos 30 anos, nos últimos 50 ou 100 anos, avanços verdadeiramente extraordinários do aspecto tecnológico, mas a ciência, então, ela acaba vivendo muito mais preocupada com as técnicas do que com o comportamento moral. Veja que a doutrina espírita traz o aspecto moral do Evangelho, traz o aspecto moral dos ensinamentos de Jesus. É por isso que ela é a terceira revelação. Então, segue Bezerra, a herança que se transfere para as gerações novas que ora habitam o planeta diz mais respeito à ganância, ao prazer dos sentidos físicos, à conquista de espaço de qualquer maneira, dando lugar à violência e à desordem. Tudo que vem de fora tem reflexos inerentes àquilo que vem de fora, aquilo que é exterior. Então nós estamos falando aí de paixões, de vícios,
da humanidade, que dizem respeito à ganância, ao prazer dos sentidos físicos, o egoísmo, né, a vaidade, tudo que é externo, tudo que é possível enxergar a olhos vistos, mas o lado interno, o lado interior, né, aquele lado obscuro que nós temos dentro de nós, isso não vem à baila e acaba gerando, então, a violência e a desordem no seio da humanidade. Então é importante que nós aproveitemos este momento para nós fazermos uma grande viagem nesse mundo desconhecido que é exatamente o nosso interior. Felizmente, o fim do mundo de que falam as profecias refere-se àquele de natureza moral. Porque a transição planetária não é uma explosão, não é um Big Bang que vai acontecer na Terra, não é uma transformação de ordem necessariamente climática, né? São animais que vão desaparecer para surgirem outros, não é uma transformação física do homem, mas é uma transformação moral. A transição planetária é a transição do nosso eu, do nosso ser interior, daquela centelha divina que está dentro de nós e que por vezes se sente apagada porque nós insistimos em mantê-la apagada pelas nossas falhas. Esses fenômenos não se encontram programados para tal ou qual período, porque aí ele vai falar exatamente dessas transformações, desses eventos, né, que nós vamos passar para que eles tragam sinais dessa necessidade da mudança. Então, Bezerra Menezes, desculpa, diz: esses fenômenos não se encontram programados para tal ou qual período. Não há uma definição. Num fatalismo aterrador, como muitos que ignoram a extensão do amor de nosso Pai divulgam, mas para um largo período de transformação. Adaptações, acontecimentos favoráveis à vigência da ordem e da solidariedade entre todos os seres. Então, gente, nós estamos abordando aqui e Bezerra nos traz sinais, nos traz alerta de que nós estamos passando por um período de transformação. Não é um evento, não é uma pandemia, não é apenas o coronavírus que vai fazer com que a humanidade mude. Eu, sinceramente, acredito até que nós vamos mudar, mas haverá uma mudança pequena, singela, quase que discreta ainda, porque o nosso aspecto moral ainda está muito pouco desenvolvido. Então haverá que se passar por muitas e muitas outras transformações, muitas e muitas outras provas, para que nós, paulatinamente, possamos alcançar essa transformação tão necessária. Então, Bezerra nos fala de um largo período de transformações. Há quem diga que esse período possa durar aí em torno de 500 anos, há quem diga que ele possa durar 1000 anos. É bom nós lembrarmos, por exemplo, que Jesus, no livro Há 2000 anos, quando ele conversa, aquela conversa histórica, aquele diálogo, né, com o senador Publio Lentulus, ele diz para o senador: você vai me seguir, né? Você haverá de me seguir. Pode ser hoje ou daqui a milênios, mas você vai me seguir. Então nós estamos falando aqui de uma convocação de Jesus. Jesus nos convoca permanentemente. Nós é que precisamos assimilar esses sinais dessa convocação. Nós estamos sempre sendo convocados, porque Jesus, ele é misericordioso como o Pai. Ele traz o amor divino, né, na sua mais pura perfeição. Por isso que ele é o nosso guia e modelo, o mais perfeito que Deus nos colocou na terra para que nós pudéssemos segui-lo. Então, Jesus está nos convocando permanentemente durante essa pandemia, durante esse isolamento. Jesus nos faz uma convocação. Será que nós estamos captando essa mensagem, né? Será que nós estamos percebendo essa convocação? Então nós teremos aí um largo período, né? Muitas e muitas chances para que nós possamos fazer essa convocação. Agora, que não façamos como aqueles espíritos inferiores, né, de capela, os capelinos que vieram para o planeta Terra, eles que não puderam seguir no processo de regeneração de capela e tiveram que serem, entre aspas, rebaixados, né, para que pudessem fazer uma recuperação moral
aqui no planeta Terra, uma expiação, né, para que depois eles pudessem seguir o caminho. Está na nossa escolha, está no nosso querer. E Bezerra de Menezes fala exatamente isso. É compreensível, portanto, que a ocorrência mais grave esteja, de certo modo, a depender do livre-arbítrio das próprias criaturas humanas. É da nossa vontade. Você quer seguir Jesus? Você está disposto a passar, a abrir mão, a renunciar de todos esses prazeres, de toda essa ganância, de tudo aquilo que gera nada mais, nada menos do que violência, do que desordem, do que desarmonia? Você está disposto a fazer isso? Jesus já disse certa vez: venha e eu te levarei aonde não queres ir, porque a jornada é complicada. A jornada não é fácil. Ninguém disse que seria fácil, mas é exatamente essa renúncia, não é, dos prazeres terrenos, essa renúncia dessa vibração terrena que nos leva muito mais para o caos do que propriamente para uma evolução. Então tá no nosso livre-arbítrio, tá na nossa vontade, tá somente na nossa escolha para que possamos passar por mais ou por menos processos de transformações, processos dolorosos, processos de pandemia, de tragédias, de desastres, para que nós percebamos a nossa capacidade de nos reconstruirmos, né, de nos refazermos. Se as mentes, segue Bezerra, ao invés do egoísmo, da insensatez e da perversidade, emitissem ondas de bondade e de compaixão, de amor e de misericórdia, certamente o panorama da Terra seria outro. Imagine que você começa, ao invés de pensar mal sobre determinadas pessoas, você começa a emitir amor, a vibrar amor para aquela pessoa. Aquela pessoa que por acaso está te prejudicando, está te fazendo mal, né? E que a gente possa, ao invés de fazer, eu estou falando isso para mim também. Tá? Não estou falando só para você, não estou fazendo discurso, não estou fazendo proselitismo, eu estou falando isso para mim, porque o palestrante normalmente ele fala para ele também. Né? Somos todos aprendizes, somos todos espíritos adoecidos e espíritos ávidos por buscar a cura e também por aprender. Então, se nós trabalhássemos a nossa mente numa outra vibração, numa outra direção, buscando o amor, buscando o positivismo, buscando a misericórdia, a compaixão, o panorama da Terra já seria diferente. Né? Nós estamos vendo aí, ó, com essa pandemia, como a Terra começou a respirar, como a Terra começou a vibrar um ar mais puro, né? Os próprios rios, né, começaram a se purificar lá no início da pandemia, né? No início do isolamento, em que muita gente acabou se confinando. Então a gente tem nas mãos essa transformação. É preciso que tenhamos vontade, é preciso que tenhamos a liberdade da nossa escolha, saibamos fazer escolha, mas está no nosso querer, está no nosso livre-arbítrio. Deus não entram na nossa vontade. Nós fazemos aquilo que nós queremos, mas as consequências de nossas escolhas, elas são naturais. A semeadura é livre, a colheita é que é obrigatória. Segue Bezerra. Todos nos encontramos, desencarnados e encarnados, comprometidos com o programa da transição planetária para melhor. É a lei do progresso. É uma lei natural. Por essa razão, todos devemos empenhar-nos no trabalho de transformação moral interior. A mudança que eu quero para o planeta começa dentro de mim. A mudança que eu quero para o outro começa com o meu exemplo. Né? Lembremos de Francisco de Assis, né? Vá e pregue o evangelho, se necessário use palavras, porque o exemplo é tudo. Nada é mais eloquente, nada é mais contundente do que o próprio exemplo. Então, quando você dá o exemplo da sua atitude, você dá o testemunho, o verdadeiro testemunho. Então, nós devemos nos empenhar nesse trabalho de transformação interior. É mudando o meu interior, é me transformando que eu vou começar a expandir essa transformação por onde eu passar. Tudo se encadeia nas leis divinas, nunca faltando recursos superiores para o desenvolvimento moral
do Espírito. Se eu quero transformar, se eu quero mudar, se eu desejo, eu vou ter todas as ferramentas, eu vou ter tudo o que eu preciso para fazer essa transformação. Está no ar, está na natureza, está no meu ambiente, né? Está ao meu redor. Basta que eu saiba captar esses sinais. Convidemos, convoca Bezerra de Menezes, a todos o aprendizado pelo amor, à reflexão e ao labor da caridade fraternal, com que se enriquecerão, preparando-se para a libertação inevitável pela desencarnação quando ocorrer. A hora é agora. Bezerra está nos chamando através dessa mensagem, né? E Bezerra de Menezes é um emissário de Jesus, é um espírito superior, um emissário de Deus. Ele está dizendo que a hora é agora. Nós não devemos começar amanhã. Não devemos deixar para depois da pandemia. Não devemos deixar para o ano que vem. Não devemos deixar para quando nós completarmos uma determinada idade. A hora é agora. É agora, porque é agora que nós somos alertados, é agora que nós recebemos o sinal. Então, quando a gente aprende uma determinada lição, nós a colocamos imediatamente em prática, né? Vivenciando para a nossa vida, trazendo-a para o nosso fazer, o nosso pensar, o nosso falar, o nosso proceder. Então, Bezerra de Menezes está dizendo, convoquemos a todos pelo aprendizado, pelo amor, pela caridade, pela fraternidade, né? Fazer o bem, servir. Olha que o Livro dos Espíritos nos traz aquela célebre pergunta, né, de Kardec, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? E os Espíritos respondem, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas, porque nós temos que ser bom, independente para quem seja, independente do momento que seja, não importa o que acontecer, nós temos que ser bom. Nós fomos feitos para ser bom, para amar, para levar o amor. Nós fomos criados para fazer o bem e para amar. Então aprendamos todos pelo amor, pela caridade, pela fraternidade, pela misericórdia, pela compaixão, pela indulgência, pela benevolência, pelo perdão, não é? Pelo respeito, pela tolerância, tudo isso é ferramenta importante para que nós possamos trabalhar essa percepção da transformação interna. Louvar e agradecer ao Senhor e suplicar-lhe auxílio constituem deveres nossos em todos os momentos. Nunca nos esqueçamos disso. Louvar e agradecer. Eu, particularmente, eu faço primeiro agradecer. Agradeço pela vida, agradeço pela família, agradeço pelas oportunidades, agradeço pelos erros que cometi e com eles aprendi. Agradeço pelos tropeços que sofri, porque com eles eu também aprendo. Agradeço por tudo. Todos os trabalhadores do bem devem atentar para o fato de que experimentarão o aguilhão da dificuldade. Veja que nós falamos agora há pouco, né? Quem disse que seria fácil? Ninguém. A tarefa é grande. É uma subida. O caminho do reino de Deus é uma grande subida, cheia de obstáculos, cheia de buracos, cheia de muros que devem ser ultrapassados. Então nós enfrentaremos o aguilhão da dificuldade, diz Bezerra de Menezes. Sofreremos o apodo e a incompreensão desenfreada que têm sido preservados pela invigilância dos que nada contribuem. São sofredores, são ignorantes. São essas pessoas que muitas vezes nos atrapalham e nos tiram da nossa vibração, nos rebaixam a vibração desse sofrimento deles e acaba que a gente se prejudica. Todos serão chamados ao sacrifício, porque não tem nada sem trabalho, não tem nada sem sacrifício. Onde estaria o mérito, né, da nossa vitória, do nosso trabalho? Todos serão chamados ao sacrifício de alguma forma, a fim de demonstrarem a excelência dos conteúdos evangélicos, considerando-se, por um lado, as injunções pessoais que exigem reparação e, por outro, a fidelidade que pede a confirmação pelo exemplo. Então, são etapas de transformação. Não adianta a gente querer achar que há uma transformação de uma vez para outra. Não. Paulatinamente,
paulatinamente, mas nós vamos assimilando essas mudanças, vamos assimilando esse trabalho através do nosso sacrifício pessoal. Não é fácil, gente. Eu sei que não é fácil, todos nós sabemos, né? Mas nós precisamos começar e a hora é agora. Já encerrando, as entidades que se comprazem na volúpia da vampirização, nos alerta Bezerra, das energias dos encarnados distraídos e insensatos, voltam-se contra os emissários de Jesus onde se encontrem, gerando conflitos em sua volta e agredindo-os com ferocidade. Não é porque você está no caminho do bem, não é que você não sofrerá tentações. Até Jesus sofreu tentação, né? Porque essas tentações, elas também estão aí exatamente para nos trazer essa escola, não é? Tem um lado positivo dessa vampirização que Bezerra chama aqui. Voltam-se contra os emissários de Jesus, onde se encontram gerando conflitos em sua volta e agredindo-os com ferocidade. O trabalhador do mestre, por sua vez, deve voltar-se para a alegria do serviço, tá? Porque é um prazer servir Jesus. É um prazer servir a Deus. É um prazer servir ao próximo. Isso traz alegria, isso traz bem. Chico Xavier dizia sempre, ele trabalhava 20 horas por dia, algumas vezes, muitas vezes, dormia 3, 4 horas por noite, mas quando ele ia dormir, ele estava feliz, porque ele serviu. Ele se sentia alegre e se sentia realizado por ter feito bem, por ter servido. Então, os trabalhadores do Mestre se voltam para a alegria do serviço, agradecendo aos céus a oportunidade autoiluminativa, oportunidade ímpar de trabalhar na seara de Jesus sem que nisso ocorra qualquer expressão de masoquismo, porque não há sofrimento, há alegria, há prazer. Eu não tenho que ir a uma casa espírita, eu não tenho que ir a um templo, eu não tenho que ir a uma sopa, eu não tenho que ir a nenhum tipo de trabalho voluntário, a um trabalho de distribuição de cestas. Eu vou porque isso me faz bem, isso me traz alegria. Servir ao próximo é a minha maior satisfação. Eu me regozijo quando eu vejo alguém feliz. É isso que Bezerra está lembrando a gente. Aliás, constitui-nos uma honra qualquer sofrimento por amor ao ideal da verdade, à construção do mundo novo. Então, gente, para encerrar, que nós possamos aproveitar com essa mensagem de Bezerra de Menezes, que é um alerta, mas também é um alento, né? Porque toda mensagem espírita, vocês podem perceber, ela nos traz alertas, mas ao mesmo tempo nos traz alentos, nos traz conforto, né? Para que nós possamos nos preparar para essa subida, a subida do reino de Deus, para esse caminho tão espinhoso, para esses aguilhões que serão, que nos incomodarão durante esse caminho, mas que não nos tirarão aquela alegria, aquele prazer de seguir esse caminho, porque é muito tempo para que a gente possa perceber o quão é belo seguir Jesus, seguir o caminho de Deus. Então nós passamos por muitas transformações. Outros haverão de passar por outras tantas transformações. Como diz Jesus, está no seu querer me seguir. Pode ser agora ou pode ser daqui a milênios, mas está no seu querer, está no seu livre-arbítrio. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ilumine nessa jornada e que nós possamos sair desse momento mais fortalecidos e mais animados para esse grande caminho que é a jornada rumo ao reino de Deus. E que assim seja. Olá, em nome do Centro Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, Nosso Lar, agradecemos mais uma vez pela sua companhia neste nosso encontro virtual. Neste momento, convido você a fechar os seus olhos, elevar os seus pensamentos ao Mestre Jesus, esvaziar a sua mente de toda e qualquer preocupação do dia a dia. Acalme o seu coração. Primeiramente, vamos agradecer por mais esta oportunidade de aprendizado,
através das palavras que foram proferidas nesta palestra. Sabedores que somos de que o conhecimento é o primeiro passo para o nosso processo de evolução moral e espiritual. Que saibamos fazer a nossa parte, seguindo os ensinamentos do Mestre Jesus, buscando dia a dia a nossa reforma íntima. Afinal, estamos aqui neste planeta escola, chamado mundo de provas e expiações. Não é por acaso, é porque todos nós precisamos desta oportunidade para evoluirmos. E se podemos deixar a nossa contribuição não só para a nossa própria evolução, mas para a transformação deste planeta, que o façamos. Afinal, todos queremos sim sair deste mundo de provas e expiações e alcançar um mundo de regeneração, no qual haja menos sofrimentos, menos angústias. E estamos caminhando para isso. Neste caminho encontramos muitas dificuldades, é verdade. Mas mesmo diante dessas dificuldades, devemos agradecer, porque a gratidão eleva, a gratidão conforta, a gratidão nos aproxima de Deus. Mentalizemos a nossa casa de oração, Centro Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, nosso lar. Vibremos agora por todos os trabalhadores, por todos os trabalhos da nossa casa de oração, por todos os frequentadores da nossa casa de oração. Busquemos a conexão com as equipes do Dr. Bezerra de Menezes, com as falanges do bem, com as equipes do mentor da nossa casa, o irmão Cornélio. Através dessas entidades, sob a proteção de Deus, nosso Pai, de Maria, nossa Mãe, que possamos nos sentir abraçados neste momento pela espiritualidade amiga e que este abraço nos traga o conforto necessário para suportar qualquer angústia que esteja incomodando neste momento. Saibamos orar também por todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, pelos nossos familiares, pela humanidade, pelos nossos governantes. O mundo precisa de oração. Façamos a nossa parte, então, mantendo os pensamentos elevados, vigiando e orando, e praticando o bem. Que saibamos, então, exercitar os ensinamentos do Pai no nosso dia a dia. Amar, perdoar, ajudar ao próximo, orar, vigiar. Pedimos neste instante que a espiritualidade fluidifique a água dos nossos irmãos, colocando em cada recipiente a medicação necessária para a cura dos males, sejam eles físicos ou espirituais. Que esta água possa ser oferecida a cada membro de sua casa, aos animais de estimação, às plantas, contribuindo para a harmonização do ambiente, fortalecendo a fé de cada irmão, livrando-o de qualquer pensamento inferior, purificando, através dessa água, o seu espírito, para que possa seguir firme nesta caminhada evolutiva. Com nossa fé renovada e com a confiança de que nunca estamos sós, pedimos a Deus que continue nos amparando, nos protegendo, nos livrando de todo o mal. E que os espíritos benfeitores possam nos intuir a agir melhor a cada dia.
Que o Mestre Jesus permaneça conosco hoje e por todo o sempre. Que assim seja. Obrigada mais uma vez pela sua companhia. Em nome do Centro Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, nosso lar, esperamos encontrá-lo, seja física ou virtualmente mais vezes. Enquanto não podemos estar na nossa casa de oração, contamos com a sua presença nestes encontros virtuais. Fique com Deus.